A gente fala agora de um assunto que está dando o que falar, a entrevista concedida ontem pelo candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, ao programa Roda Viva da TV Cultura. A gente vai conferir agora um dos trechos dessa entrevista, um dos destaques, que foi a segurança pública, entre vários outros destaques. Mas a gente tem aqui um dos momentos em que Bolsonaro fala sobre a segurança pública, em áudio e vídeo, aqui no Jornal da Manhã. Que guerra é essa que só um lado pode atirar? Vou falar do Rio de Janeiro e não é diferente de lugar nenhum do Brasil. Se um policial militar do Rio de Janeiro, se ele atira num vagabundo, dificilmente ele não vai para a cadeia. Se não atira, dificilmente ele não vai para o cemitério. O que é isso que está acontecendo? Nós devemos continuar poupando vida desses Falta de inteligência, por exemplo, das forças que não conseguem resolver nem a morte de uma vereadora e do seu motorista. Vou te fazer, olha só. Vou te fazer um convite. Eu tenho certeza que o comandante da Polícia Militar vai endossar meu convite, né? Posso até ir contigo. De vez em quando eu sou meio maluco, né? Numa operação qualquer, vamos juntos para mostrar para a polícia. Você mostrar para mim, para a Polícia Militar, como é que você toma certas decisões, cumpre a missão sem atirar. Professor, o senhor assistiu essa entrevista? O que achou? Eu estava antes no Jornal da Cultura e depois assisti toda a entrevista. Eu achei pavorosa. Os perguntadores e o entrevistado. É inacreditável o despreparo, vocês me desculpem, isso não é falta de ética não, isso é responsabilidade com quem nos assiste, quem nos ouve. O despreparo dos entrevistadores. Foi citada a Wikipedia. Não é possível por um cidadão chamado Ricardo Lessa. Que é isso? Você precisa aprender, volta para os bancos escolares ou estude, homem. Né? É inacreditável o despreparo, alguns não conseguiam falar. Eu tinha dificuldade para entender a pergunta, eles não acertavam duas frases. E o entrevistado é o de sempre. O ouvinte da Jovem Pan já teve ele 2 vezes aqui, em maio do ano passado e em maio desse ano. Sabe quem ele é. Ele, no fim, a situação é tão engraçada no Brasil que ele saiu-se bem. Frente àquela panorama devastador, ele saiu-se bem. Ele fala coisas de arrepiar os cabelos. Por exemplo, o seu livro de cabeceira, de Jair Bolsonaro, é um livro de um torturador, A Verdade Sufocada. Ele falou. Qual é o seu livro de cabeceira? Parecia a revista do esporte da década de 60, que tinha a ficha do atleta cacuete, comida preferida. Nós estamos evoluindo no jornalismo brasileiro. Qual é o seu livro de cabeceira? Ele disse, A Verdade Sufocada, de Carlos Alberto Brilhante Ustra. Agora, foi uma resposta absolutamente lógica. Na verdade, o desafio que ele fez na matéria que nós publicamos, para ir lá resolver o problema. Na verdade não é assim, mostra a mediocridade dele e do perguntador. Primeiro não se resolve o problema indo com o jornalista, mas com políticas públicas, o que mostra o despreparo do Jair Bolsonaro. Ele respondeu a resposta dele. Não, mas ele é medíocre. Não vai responder com políticas públicas. Num programa de televisão. Não, ele podia apresentar política pública para a segurança, ele não tem. Aí ele fala, vai comigo lá, ele não tem conteúdo. Os perguntadores não tinham conteúdo e ele também não tinha. Ele quer armar inacreditável. o povo. É inacreditável. E um deles citou, acho que não citou textualmente, uma bobagem do Papa Francisco. Uma bobagem que diz que Jesus foi refugiado. É inacreditável a asneira do Papa Francisco, argentino. Mas tudo bem, o Papa... diz que Jesus foi refugiado e um bobão lá. Me desculpe dizer isso, mas eu não suportei vendo aquilo. A mediocridade, o Roda Viva foi um grande programa. Não é possível. E o que aconteceu? O Jair Bolsonaro, se você fosse dar uma nota, ele saiu-se melhor que os outros. Sem conteúdo nenhum. O que me chama a atenção, o medo que eu tenho, acho que de qualquer brasileiro de bem e que pensa que tem alguns neurônios que se comunicam entre si, é a encalacrada. Nós temos um beco sem saída. É uma situação muito grave. Esse é o líder das pesquisas. Ele não apresentou uma ideia econômica, uma ideia de relações exteriores, uma ideia de infraestrutura, de logística, uma questão segurança pública. Ele disse que artigo do Código Penal ele quer mudar? Qual é a proposta dele de políticas públicas? Qual é o papel das Forças Armadas? Ele não sabe nada nem sobre o Exército. É inacreditável, né? É desespero. Me desculpe o desabafo, mas eu fiquei vendo aquilo como cidadão. Eu fiquei abismado. E na porta da TV Cultura tinha uma manifestação do pessoal ligado ao Bolsonaro, com carros de som e tal. Eu entrei e tal. Só que choveu, caiu um dilúvio, aí o pessoal foi embora e tal. E eu vi um trechinho da fala do pessoal, porque eu fui devagar para ouvir o trechinho. E era uma coisa também, mas o despreparo dos que estavam lá fora não tem problema. Eles não vão governar o Brasil.
Quem pretende governar o Brasil é o Jair Bolsonaro. E ele falou também, professor, ainda nesse capítulo histórico aí, que o que aconteceu em 1964 não foi um golpe, que não há golpe de 64. Aí é uma outra discussão interessante, que é a seguinte, até nós comentamos isso no Jornal da Cultura. É a notícia que nós demos aqui sobre a questão do Herzog. Isso é um ponto difícil. Nós tivemos uma lei de anistia em agosto de 79. Lei de anistia é um ponto final. Porque se nós formos revogar a lei de anistia para os torturadores, nós temos que revogar para os atos terroristas. Ninguém combate a democracia jogando bomba no segundo exército, como em 1968, ou no aeroporto de Guararapes, em Recife, ou assaltando o banco. Então é o seguinte, se formos desatar esse negócio, isso daí acaba mal. Nós, na África do Sul, Nelson Mandela, o grande Nelson Mandela, fez a Comissão da Verdade e da Reconciliação. Tudo isso foi discutido historicamente na África do Sul. Aqui querem discutir agora juridicamente. Então, se você mexer nisso... Agora, a questão de 64, só para esclarecer, é que essa é uma discussão longa. Tem de lembrar que a tradição brasileira era solucionar a crise política com golpe. Por exemplo, a derrubada de Getúlio, 29 de outubro de 1945. Segundo, em novembro de 55, nós tivemos 3 presidentes da República no Brasil. 3. Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. 3. Com sucessão de golpes. Golpes ou contragolpes, como vocês queiram chamar. 61 houve uma tentativa também de golpe. O golpe, a ação do Exército, era considerado, das Forças Armadas, o Exército em particular, era a última cartada que você tirava tal. Evidentemente que eu, no meu livro Jango, um perfil, uma reconstrução detalhada dessa conjuntura, porque eu segui o Jango, historicamente, todos os dias a partir de dezembro de 63, especialmente. Você tem, o Jango jogava no golpe, Brizola apostava no golpe, havia vários golpes no campo da direita também, e isso era considerado uma solução política. Lembrando que, e isso o Jair Bolsonaro acertou, acho que ele leu meu livro, o Castelo Branco foi eleito pelo Congresso. Foi eleito. Com o voto, inclusive, do Ulisses Guimarães. E o Mário Covas, naquele dia, votou, sabe em quem? Em Juarez. Ele votou no Juarez, não votou no Castelo. Então, só para lembrar, Tancredo não votou, não votou. Era deputado federal, eu estou me referindo a esses 3, eram deputados federais. Foi eleito pelo Congresso. E ia terminar o mandato no final de 65, teria eleições no dia 3 de outubro, que acabou não tendo, como todos nós sabemos. A discussão de 64 é boa, agora não era para ser feita no programa. Ele não é candidato a historiador, o Jair Bolsonaro, pelo que eu saiba. Eu acho que ele é candidato a presidente do Brasil, sim, não me engano.